Bom dia a todos. Aqui quem fala é a professora Ana Carneiro. Eu sou a professora de língua portuguesa da Escola Vivina Monteiro, dos segundos anos do ensino médio, tá? E nós vamos ter hoje a nossa aula de língua portuguesa com um conteúdo de gramática. Então vai ser bem importante que nesse terceiro bimestre vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo. É um dos conteúdos mais importantes de gramática que vocês vão estudar. Então é importante que vocês aprendam, participem das aulas, façam as atividades e os trabalhos solicitados, tá bom? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 17 do livro de vocês, que vocês têm em casa, né? O livro didático. O capítulo 17 é verbo 1, que se encontra na página 214, tá, pessoal? E esse conteúdo vai da página 214 até a 222. Então, peço que vocês peguem o livro de vocês para vocês acompanharem essa aula juntamente com o livro, para que todos vocês possam observar direitinho o que é que vocês têm que fazer, como vocês devem proceder, tá bom? Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vai estudar sobre o que é verbo, tá? Então, os slides vai tratar disso, tá? Então, vamos aqui começar com o nosso primeiro slide. E ele vai falar sobre o que é, né? O conceito de verbo, o que é verbo. Vamos ver aqui o próximo slide. Só um segundo. Pronto. Temos aqui o significado do que é verbo, né? O que é um verbo, né? Verbo é a classe de palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, né? Que seria eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, o número, que seria singular ou plural, o tempo, que seria presente, passado ou futuro, o modo, que seria os modos da fala, o imperativo, o indicativo e o subjuntivo, e a voz e o aspecto do verbo, né? Que seria como é que essa voz está funcionando, na voz ativa, passiva ou reflexiva, tá? Mas, de modo geral, já na primeira atividade que eu vou solicitar para vocês do livro, já vem falando sobre o conceito de verbo. Na página 214, vocês vão observar que tem o conceito de verbo. E logo em seguida tem um texto e 4 questões para vocês responderem, que vocês vão responder. Então, ele vai fazer com que vocês observem nessa atividade como é que eu sei identificar um verbo, né? Vamos ver aqui um exemplo. Quando eu digo a palavra casa é um substantivo. E por que ela é um substantivo? Porque ela é um nome de alguma coisa. Já os verbos, eles não são apenas nomes de alguma coisa, eles servem para dar ação, movimento, expressar a ação na hora da frase, né? Vejamos só. O menino joga bola. Observe que a palavra joga dá a ideia de ação na frase. Portanto, joga é um verbo, é o verbo jogar. Então, nesse sentido, é fácil a gente conseguir identificar os verbos, porque as frases ficam sem sentido se não tem verbo, entendeu? Então, é importante vocês observarem que o verbo é o núcleo de entendimento de qualquer frase, de qualquer texto. Então, é importante vocês ficarem atentos a isso, tá bom? No próprio livro de vocês vão observar que ele vai explicando o verbo de diversas maneiras. Ele primeiro vai explicar o verbo numa perspectiva morfológica, que é o que eu vou explicar para vocês no próximo slide. O que seria isso? Como é que o verbo se constrói, né? O verbo ele é uma palavra inteira? Ou será que ela tem prefixos, sufixos? Será que ela tem desinências, outras palavrinhas que se juntam? Então, é exatamente sobre essa característica que nós vamos ver o próximo slide, que é a estrutura do verbo, né? O verbo ele é formado por 3 elementos, tá? Então, quando você vê um verbo, você acha que ela é uma palavra só, né? Mas o verbo, ali dentro do verbo, tem várias estruturas ali ligadas que fazem com que a gente pense
a respeito do tempo verbal que está presente ali, da pessoa verbal, do número, se está no singular ou no plural, tudo de acordo com as desinências, né? Então, o radical é o principal deles, né? Porque é a base do verbo. O radical é aquela parte da palavra do verbo que não muda. Nele está expresso o significado do verbo. Vamos ver aqui os exemplos do slide aqui que diz, ó. Dissertar. Observe que a palavra dissertar, ela termina com AR. Todo verbo terminado em AR é de primeira conjugação, que a gente chama. E por quê? Porque ele tem terminação em AR. Os verbos terminados em ER, como esclarecer, eles são de segunda conjugação. E os verbos como contribuir, terminado em IR, são de terceira conjugação. Observe que se eu tirar as conjugações AR, ER e IR, fica só uma parte do verbo que não muda. Essa parte que não muda é o que a gente chama de radical, tá? Temos também a vogal temática. O que seria a vogal temática? É a vogal que se une ao radical para receber as desinências. E assim, ao conjugar o verbo, nós temos ali a junção da vogal temática de acordo com cada conjugação. Se for de primeira conjugação, a vogal temática é A, por isso que é terminada em AR, como dissertar. Esclarecer é o E, que é a vogal temática de segunda conjugação. E contribuir, como por exemplo, temos o I aí como vogal temática, tá bom? Então fica fácil também a gente compreender isso. Observe aqui que ele vem dizendo, ó, primeira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é A, argumentar, dançar, sambar. Segunda conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é E, e o O, escrever, ter, supor. Esse O, pessoal, é uma exceção, porque tem poucos verbos com OR no final, né? E terceira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é I, como emitir, evoluir, ir. Tá bom, pessoal? É o que vocês podem ver na página 215, ó. Observe que ele está explicando sobre isso, ó, como é que os verbos são formados, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide. Sobre as desinências agora. O que seriam as desinências? As desinências são os elementos que, junto com o radical, promovem a conjugação. Lembrando-se que quando você conjuga um verbo, você vai conjugar ele ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Lembrando que cada um desses tempos podem ter variações. No presente, geralmente, não temos variações, mas no passado a gente tem e no futuro também. No passado, a gente também pode chamar de pretérito, né? O passado ele tem várias outras desinências. Então, eles têm mais do que um tempo verbal no passado. Nós temos no passado, ou no pretérito, nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. São 3 variações do passado. Já no futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, 2 variações. Então, é bom vocês observarem que, mesmo sabendo que temos só 3 tempos verbais, alguns deles podem sofrer variações, tá bom? Então, temos essas desinências. As desinências vão servir para indicar qual tempo verbal eu estou conjugando aquele verbo, né? Então, vamos ver aqui os exemplos. Nós temos as desinências modo-temporais, ou seja, que vai indicar em que modo aquele verbo se encontra, se é no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, e qual o tempo ele vai indicar, né? E temos as desinências número pessoais, quando indicam a quantidade, né? E as pessoas que estão naquela fala verbal. Exemplo, dissertávamos. Observe aqui que nós temos o verbo dissertar, né? Observe que o radical vai até o T, D-I-S-S-E-R-T. Até o T é o radical. O A é a vogal temática e vamos a desinência de pretérito do modo indicativo, não é? E esse mos indica a desinência de primeira pessoa do plural, nós. Então, observe que esse verbo se encaixa com nós, ó. Nós dissertávamos.
Então eu consigo observar e dizer, só olhando para o verbo, qual é a desinência dele, qual é o tempo em que ele se encontra, qual é a pessoa que ele foi conjugada, compreenderam? Do mesmo jeito acontece com o verbo esclarecerei, contribuamos. Então observe que cada um deles vai indicar cada uma das características do verbo. Em outro sentido, eu poderia exemplificar que o verbo é como se fosse um bloquinho de palavras, né? De junção, de desinências, que eu vou juntando. E cada bloquinho desse quer dizer alguma coisa, um modo, um tempo e o número, ou seja, singular ou plural, e qual é a pessoa que eu estou falando, primeira, segunda ou terceira. Fica fácil compreender assim. Temos também, pessoal, as flexões, né? Observe que vem falando também no livro de vocês sobre isso. Ó, na página 215, tem até uma tirinha do Garfield aqui embaixo, né, no livro. Vocês podem observar que ele vai falando sobre flexão de pessoa e flexão de número. E do outro lado nós temos flexão de tempo e flexão de modo, que é exatamente sobre como é que os verbos se flexionam. Lembrando-se que flexionar, pessoal, significa mudar, né? Os verbos eles podem mudar, podem variar, né? Então a gente pode chamar também de flexionar. E como é isso, professora? Por exemplo, um verbo pode estar no singular ou no plural. Eu posso dizer eu jogo, um verbo jogar. O jogo está no singular, eu, uma única pessoa. Agora, se eu digo nós jogamos, já estamos aqui na primeira pessoa do plural. Portanto, sei que se trata do plural. Então, estou tendo uma variação de uma flexão, que a gente também pode chamar uma flexão de número, singular, plural. Eu também posso ter uma variação de gênero. Vejamos só, eu posso dizer ele joga, ela joga. Então, observe que existem alguns verbos que eles vão combinar tanto para o feminino quanto para o masculino. Ele também pode variar sobre a questão do tempo verbal. Eu posso dizer eu jogo no presente, eu posso dizer no futuro eu jogarei, eu posso também dizer no passado eu jogaria. Então, nesse sentido, verbos também podem variar no tempo. Ele também pode variar no modo, né, que seria o modo imperativo, que é o de dar ordem, o indicativo, que é a fala comum, e o subjuntivo, de desejo, né? Então, vamos aqui observar o que é que fala nesse slide aqui, ó. Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir, ó. De pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, os verbos podem variar. Os verbos podem variar de número, singular ou plural, de tempo, presente, pretérito e futuro, de modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, de voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. E temos certeza de que os textos que temos aqui no livro aqui vão poder ajudar vocês mais ainda, tá, pessoal? Foi isso que eu quis botar aí. Então, temos também os tempos verbais, os modos verbais e as vozes verbais ou vozes do verbo, que é exatamente sobre isso que nós vamos ver nas páginas seguintes. Nós temos os verbos nas suas formas nominais, né, que a gente chama. E por que a gente tem verbos em formas nominais, professora? Porque verbos também podem ser nomes, né? Eu posso substantivá-los, eles, da ideia de nome. Então, as formas nominais do verbo é o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Tia, como é que eu sei que um verbo está no infinitivo? Quando ele termina naquelas 3 terminações lá que eu expliquei para vocês no início do slide. Quando termina em AR, em ER ou IR. Quando o verbo termina com essas desinências, significa que ele está no infinitivo. Entenderam? Exemplos: amar, cantar, pular, correr, fazer, evoluir, partir. Então, são todos verbos que terminam com essas desinências que eu falei. Então, eles estão no infinitivo. Quando é que o verbo está no particípio? O particípio significa um passado, né?
Os verbos estão no particípio quando eles terminam em ado ou ido. Exemplo, com o verbo amar, que está no infinitivo, se eu for botar ele no particípio, ficaria amado. Se fosse o verbo jogar, ficaria jogado. Então, nesse sentido, o particípio são os verbos com terminações em ado ou ido. Já no gerúndio, é quando os verbos estão com terminações NDO. Vamos ver um exemplo. Com o verbo amar. O verbo amar está no infinitivo. Se eu for colocar no gerúndio, fica amando. Jogar, jogando. Cantar, cantando. Correr, correndo. Então, os verbos no gerúndio, eles ganham a terminação NDO no final. Então, nós temos essas 3 formas dos verbos, que são chamadas formas nominais, ok? Aí aqui, ó, vem explicando sobre o que é particípio nesse slide, tá? E o que é gerúndio, né? E temos aqui os tempos verbais, tá? Que seria... tem até a tabela no livro de vocês aí, ó. Vocês podem observar que tem a tabela, né? Na página 216. Essa tabela é muito importante que vocês prestem atenção. Porque elas vai dizer como é que você tem que empregar esse tempo verbal. E ele ainda dá um exemplo, né, disso, ó. Como é que um verbo fica no tempo presente? Aí ele diz como é e dá um exemplo, ó. Aí depois, no pretérito, que é o passado, olha o tanto de variação que tem no passado. Ó. Tem o pretérito perfeito, perfeito simples e o perfeito composto. Tem o pretérito imperfeito, tem o pretérito mais que perfeito simples e composto. Aí temos o futuro do presente simples e composto. E futuro do pretérito simples e composto. Aí temos o modo subjuntivo. Isso tudo aqui é só no modo indicativo. Aí temos o modo subjuntivo, que tem também os seus tempos verbais, o presente, o pretérito e o futuro. Sendo que o presente é um tempo só, o pretérito se divide em 3, né? O pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, do subjuntivo. E temos o futuro também, que é dividido em 2, com futuro simples e composto. Portanto, pessoal, nós temos essa variação aí de conjugação dos verbos. Só que nós vamos nos concentrar apenas no modo indicativo, tá bom? Que é esse modo aqui, ó. O presente do indicativo exprime uma ação na atualidade. Vamos ver aqui um exemplo. Leio o jornal todos os dias pela manhã, né? Eu leio, ou seja, está no presente. Já no pretérito perfeito, ele exprime uma ação concluída. Pretérito é passado, perfeito, ou seja, o passado perfeito, a ação foi concluída. Olha aqui um exemplo. Porém, ontem não li o jornal. Eu não li, foi uma ação que eu fiz, concluí e está concluída, né? Já o pretérito imperfeito é uma ação do passado que não foi concluída, ela foi interrompida. Então, ela exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não foi concluída. Vamos ver um exemplo. Antes não lia nenhum tipo de publicação. Pois é, antes eu não lia. E eu não lia porque alguma coisa aconteceu, ou seja, a ação foi interrompida, né? Vamos ver aqui o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele exprime uma ação anterior a outra já concluída. Então, vejamos aqui um exemplo. Quando saí para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Então, ele está dizendo que quando ele saiu para trabalhar, ó, lá no passado, ele já havia lido o jornal. Então, para conjugar, ele coloca lera. Já lera. Ele já lera o jornal de hoje. Esse tempo ele está em desuso, tá, pessoal? Ele não é muito usado, não. Porém, embora não seja empregado, é importante conhecer o pretérito mais que perfeito, tá? E o futuro do presente, que se divide em 2. O futuro do presente exprime uma ação que ainda vai se realizar. Amanhã lerei o jornal na hora do almoço, ainda vou ler. E o futuro do pretérito, que exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. Vamos ver aqui um exemplo. Leria mais se houvera
tempo, ou se tivesse havido tempo. Eu teria lido, né? Mas não tinha tempo, então é uma ação que ele ainda iria fazer no futuro, mas que foi interrompida por conta de uma ação do passado. É por isso que é chamado futuro do pretérito. Temos aqui os tempos dos subjuntivos, como eu já expliquei, mas que nós não vamos precisar nos ater muito, porque nós não vamos estudar o modo subjuntivo, tá? E aí, eu só para terminar de explicar para vocês aqui o que são tempos simples e tempos compostos. Basicamente, o que nós estamos estudando são os tempos simples. Não que seja difícil estudar os tempos compostos, porque, na verdade, os compostos nada mais é do que a junção de dois verbos, né? Um verbo auxiliar e um verbo principal. A gente está estudando apenas o tempo simples, que é o verbo conjugado, né? Então, os tempos simples e os tempos compostos são a forma como os verbos exprimem ação, estado, mudança ou fenômeno da natureza. Se são expressos por apenas um verbo, são tempos simples. Mas se são expressos por uma combinação de verbos, são tempos compostos. Como, por exemplo, lerei o livro até que o sono chegue. Tempo simples. Eu lerei, um único verbo. Agora, olha aí, ó. Teria lido o livro, mas o sono chegou. É um tempo composto. É o verbo ter, mas o verbo ler. Teria lido. Portanto, é um tempo composto. Nós estamos estudando as conjugações apenas dos tempos simples. Bom, pessoal, basicamente, isso é a nossa primeira aula sobre verbos. Nós teremos também as nossas aulas pelo Google Meet. Importante que todos participem para que possam tirar suas dúvidas. Lembrando que as atividades que eu vou solicitar, eu vou enviar o PDF inbox para vocês nos grupos, tá? Então, temos a atividade da página 214, a atividade da página 218, prática de linguagem, com 4 questões, e usina literária com 5 questões, na página 219. Então, são essas 3 atividades que vocês têm que responder no caderno, apenas resposta, e enviar inbox para mim, tá? Fotografia com as respostas. Qualquer dúvida, é só falar comigo em inbox. Tenham todos um bom dia e boas atividades. Beijos!